Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Obrigado aí pela apresentação. Boa noite aos colegas, né, interessados nessas temáticas, participantes do webinário. E fico muito feliz pelo convite. Falar um pouco das práticas que nós desenvolvemos, e principalmente representando o Observatório, né? E também é muito interessante conduzir essa fala a partir da presença do Gelson, né, que ministrou há pouco aí um pouco de seus conhecimentos. O Gelson é um amigo também, a gente já desenvolveu vários trabalhos juntos e, né, é também um grande defensor desse universo da cultura pop e perspectiva acadêmica. E hoje eu vou falar um pouco sobre uma palheta dentro de todas as configurações que o Observatório estuda. A gente tem inúmeros colegas que desenvolvem perspectivas analíticas sobre a cultura pop, né? Cada um tendo um nicho específico. E geralmente eu sou mais conhecido pela questão ligada a perspectivas raciais, né, que é o meu principal trabalho. É o trabalho que eu desenvolvo mais e já desenvolvi bastante coisa, mas nós temos um trabalho que conecta todas essas questões, que é ligadas a perspectivas analíticas sobre identidade. Então esse é o pano de fundo dos trabalhos que nós fazemos. Como recentemente nós lançamos um livro que vai discutir a identidade branca na cultura pop, nas histórias em quadrinhos, né, nas narrativas. Então, identidade é o grande universo que a gente está pensando. E, apesar de algumas pessoas não conhecerem, a gente também tem um trabalho muito ativo sobre observar essas questões analíticas em animes e mangás. Então, um trabalho que a gente já faz também há bastante tempo, já existe uma densidade, já existem artigos publicados, a gente já participou de vários congressos e seminários, ensaios desenvolvidos, alguns capítulos de livro que vão sair recentemente, estão aí já no forno. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão ligada à identidade dentro de animes e mangás. E, principalmente, essa identidade científica. Tenho desenvolvido já há mais de 4 anos um trabalho ligado à perspectiva de a ciência como personagem e o personagem cientista. E é um trabalho que se configura quando você pensa o que é o cientista e como é o cientista, né? Há um mainstream ainda hoje, né, no século XXI, que apresenta principalmente o cientista como um homem branco. E a gente já desenvolveu várias pesquisas mostrando que nossos trabalhos propõem essa ruptura, né, de não pensar o cientista como uma identidade imóvel. Na verdade, entre os referenciais que a gente pensa, por exemplo, né, a gente pode citar o Bakhtin, que vai falar do dialogismo. Então, o conceito de cientista, né, ele pode e ele vai dialogar com a cultura nos diferentes momentos históricos, certo? Então, essa é uma perspectiva. A gente tem também o próprio Rancière, dentro da linguagem, que vai dizer que a identidade desliza, a linguagem desliza. Então, não tem como pensar na figura do cientista cristalizada de uma forma que não vai se mexer nunca mais, né? E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem também o próprio Stuart Hall, que vai falar sobre fluidez, né? A identidade, ela é fluida. Então, não há como você pensar o cientista como um tipo, um signo apenas. E a gente pode adequar isso à nossa reflexão sobre o que é o nerd, que é uma coisa que a gente discute muito,
né? Então eu sou um professor, doutor e nerd, eu sempre falo isso porque a identidade nerd ela surge muito antes dos diplomas, muito antes do papel que certifica todos os estudos que eu fiz. E diante disso, a gente vai falar um pouco sobre um anime onde a ciência é personagem e o personagem é cientista, e vai trazer algumas configurações acadêmicas para a gente pensar, né? Esse anime, né, mangá e anime, né, chama Fullmetal Alchemist, e possivelmente a maioria das pessoas que transitam nesse universo de anime e mangá, elas conhecem, né, essa narrativa. Fullmetal é um mangá, um anime que me incomoda já há muitos e muitos anos, desde a adolescência. Só que eu não tinha instrumentalização para poder refletir sobre isso, né? Dentro dessa intelectualidade, eu era muito cru, era muito imaturo, mas sempre me incomodou. Diferente de Dragon Ball Z, né? Que é uma narrativa mais suave, você se diverte, né? Você torce ali pelas lutas, e uma série de outros animes que a gente foi conhecendo durante a infância, que chegaram a passar na TV aberta, e depois a gente tem acesso, né, à TV paga, à internet. Mas o Fullmetal sempre me incomodou no sentido de assistir um episódio e talvez não ter com quem conversar, porque você não entende aquele incômodo. Então, de que maneira eu vou trabalhar isso? Tanto que eu li várias vezes o mangá, várias vezes assisti os animes, e nesse período, né, estava ali em toda aquela desenvoltura acadêmica, me tornando professor, me tornando mestre, me tornando doutor, fazendo especializações, né, fazendo essas dinâmicas internacionais também, com outras universidades, e aí a gente começa a pensar nesses incômodos, tendo, né, a maturidade acadêmica e intelectual para poder desenvolver pesquisas sobre. E isso é muito interessante porque a Arakawa, que é a autora, né, e a gente está falando de uma mangaka, a gente está falando de uma mulher que constrói um universo absurdo, que é o Fullmetal, e a Arakawa é muito fora da curva, assim, né? Sei que talvez a maioria das pessoas que estejam assistindo conhecem muitos mangás, mas ela é muito fora da curva, assim. Ela cria um universo, não só com Fullmetal, mas tem outras narrativas também que ela desenvolve, que apresenta um panorama que talvez você não esteja acostumado. Não vai se tratar só de uma luta e uma narrativa ali com a jornada do herói. Ela toca em questões que vão tirar você do eixo, né? Então, por exemplo, até a complexidade da vilania que ela vai desenvolver, atrelada ali aos 7 pecados capitais, e de que maneira esses pecados vão sondar o protagonista e todas as pessoas que estão envolvidas ali. Então, a gente tem as formas. O que a gente vai fazer é pensar a ciência, né? Fullmetal Alchemist, a possibilidade de ensino de ciências, leitura crítica e prática pedagógica dentro dessa narrativa, né? E a gente já começa com uma provocação, né? Uma provocação textual, que seria: e vocês achando que Fullmetal Alchemist é só um mangá? Precisamos ter uma conversa sobre isso. Você, que provavelmente está numa trajetória acadêmica, e se você está aqui, provavelmente você curte a cultura pop, pode ser a cultura geek, né? Pode ser um pouco da cultura nipônica também. Você pode falar sobre o que você quiser, desde que você tenha embasamento teórico, tá? Às vezes a gente chega muito na universidade, principalmente na graduação, quer fazer uma monografia, como fã. E aí você tem uma barreira ligada à orientação, porque o fã, que é só fã, unicamente fã, ele vai ter uma dificuldade muito grande de se formar. Porque quadrinhos, cultura pop, mangá, e muitos espaços acadêmicos ainda é visto como uma coisa mínima, pequena, uma coisa que você fez na adolescência. Então você tem que ter subsídios, você tem que estar bem alimentado
para você poder falar sobre o que você quiser. Tá? Então você tem que ler muito mais, né, do que as pessoas que estão falando sobre os temas que já são muito comuns. Então, se você está, por exemplo, no curso de História, mestrado de História, doutorado de História, né, o colega que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, ele vai encontrar centenas de milhares de livros que falam da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, quando eu fui falar sobre a identidade negra nos quadrinhos, talvez eu tenha encontrado 2, 3 livros nacionais. Talvez. Foram mais artigos. Os livros que eu encontrei não falavam de quadrinhos. Os livros que eu encontrei falavam de a identidade negra no cinema. E aí, o que eu fiz? Né? Fui me alimentando dessas perspectivas que falam sobre a identidade negra no cinema e pensando quadrinhos o tempo inteiro. Né? Lendo trabalhos internacionais, principalmente americanos, né? Como da Shanna Howard, que é uma autora que desenvolve essa perspectiva, né, ligada a Black Comics já há bastante tempo nos Estados Unidos. E assim, não tinha. Tanto que o Negritude, Poderes e Heroísmos, ele é praticamente o primeiro livro que vai falar de super-heróis e identidade negra. Tem outros que vão falar de uma maneira mais geral, mas juntar esses dois eixos, né, super-heróis, identidade negra, perspectivas analíticas, a gente não tinha um trabalho, um livro assim, faça parecido com o que foi feito aqui. Não existia essa orientação. Então, quer falar sobre qualquer tema, você precisa estar bem alimentado para você poder falar sobre esse tema. Leia muito de tudo para que você consiga construir perspectivas que não foram feitas ainda. Porque é muito simples você fazer um trabalho que você tem milhões de referências bibliográficas. Né? Você vai catalogar e vai escrever. Agora, você desenvolver algo que não foi feito, há um descrédito, principalmente dentro do núcleo que você vai andar, dentro do grupo de pesquisa que você vai estar. Não, seria mais fácil você falar, hoje, né, dando um exemplo, seria mais fácil você falar do Superman, porque tem um monte de trabalho que fala do Superman. Tem um monte de filme de Superman. Tem um monte de HQ do Superman, graphic novel. Mas, de repente, você vai pegar um personagem que poucas pessoas falam, sabe? Você vai pegar um personagem ali que está num eixo mais diferente, né? Que é a terceira linha de defesa da Liga da Justiça. Você vai criar um movimento pioneiro e não vai ser muito simples. Então, assim, a gente tem que pensar o quanto que eu quero fazer isso, né? E o Observatório tem feito essas coisas porque a gente quer fazer muito do que não foi feito ainda. E aí, seguindo essa lógica do Fullmetal, né, que eu acabei comentando com vocês aqui, eu trouxe alguns slides para a gente poder guiar a discussão, ok? E poder pensar nesse universo de mangá que você pode desenvolver pesquisas também. Aqui está o que eu chamei de epígrafe. Né? Para quem nunca viu Fullmetal, a gente está falando de uma narrativa sobre os irmãos Edward. E é complexo até dar spoiler sobre a narrativa, mas a gente está falando da alquimia como um movimento que eu estou entendendo como ciência daquela narrativa, ok? Então eles são chamados alquimistas. Os alquimistas são que têm notoriedade dentro daquela sociedade, tá? Então, assim, a gente está falando de uma sociedade onde tem governadores, né, políticos, cantores, artistas, mas os mais importantes da narrativa são alquimistas, que o Elbert está falando que são cientistas, tá? Então, o que a gente pode falar sobre a epígrafe? Iniciamos nossas pesquisas otimistas com as possibilidades de encontrarmos a verdade. A verdade é um paradoxo dentro da narrativa do Fullmetal. O que é a verdade? Para que serve a verdade? Como é que eu aceito a verdade? Como é que eu manipulo a verdade? E essa é uma pergunta para nós que somos pesquisadores, para você que está pesquisando algo que parece que é impossível às vezes. Né? Você vai no Google, você vai na inteligência artificial e você tem dificuldade absurda de encontrar referências que vão te dar o chão para que você consiga andar na tua pesquisa. Mas e quando a verdade estiver em suas mãos? Como é que você vai lidar com isso?
Então é sobre isso, né? Você encontrou um conhecimento que não estava acostumado a manusear. O que você faz agora? Como é que você escreve sobre isso? Como é que você escreve sobre algo que ninguém fez? Como é que você escreve sobre algo que tem 3 referências? Se o seu colega está escrevendo sobre algo que tem 50 mil referências. E aí, como é que você lida com essa questão? Sabe? E aí vamos pensar, o Elber está falando que são alquimistas e ele está entendendo como ciência, e aí ele está falando sobre a ciência como personagem e o personagem cientista. E por que eu estou trabalhando com isso? Eu estou falando de uma narrativa e também estudo outras, onde eu chamo a ciência de personagem porque se você tirar a ciência, a narrativa não se sustenta, tá? Ela desmonta, ela cai. Tipo um castelo de areia. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um trabalho acadêmico sobre De Volta para o Futuro, ok? Vamos usar o clássico. Talvez se você não conhece Fullmetal, talvez você conheça De Volta para o Futuro. E aí vamos falar especificamente sobre o 1. De Volta para o Futuro 1. Aí tem toda aquela narrativa que você conhece, e eu estou entendendo que existe ali a ciência como personagem. Se eu tiro a ciência de Volta para o Futuro, o que sobra ali? Né? E eu estou falando além da retirada do Dr. Emmett Brown. Assim. O que sobra ali? Uma sociedade, um jovem, né? E não tem a ciência, a gente não tem o paradoxo do tempo, a gente não tem viagem, a gente não tem De Volta para o Futuro, que é um jogo de linguagem ali. Ou seja, você não tem nada. Né? Se você retira a ciência, você não tem nada. Então, esse é o game que eu estou falando. A ciência como personagem e personagem cientista. Estudos de narrativas onde a ciência ela é personagem, ela é densidade, ela é universo, ela é o chão. Textuais, tá? Primeiro é uma fala do Edward, que é esse jovem que está sentado à direita, que é um dos irmãos. Eric, né? É um dos irmãos Eric. Tem o Edward Eric e tem o Alphonse Eric, que são os personagens principais, né? Há centenas de anos, cientistas vêm pesquisando, mas eles ainda não conseguiram resolver esse enigma. Falta alguma coisa. Essa fala pode ser usada em diferentes citações. Né? Que espaços em que falta alguma coisa ainda dentro do campo da ciência? A gente pode falar de doença, a gente pode falar de transporte, a gente pode falar de viagem no tempo, ou seja, há, né, sempre um paradoxo dentro desse universo científico. E aí vem uma fala do pesquisador que está desenvolvendo, né, esse movimento. Fullmetal Alchemist é uma narrativa em que a ciência é personagem e os personagens são cientistas. Essa configuração nos interessa de maneira particular. E aí eu estou falando sobre o que eu tenho desenvolvido já há algum tempo. E a gente tem uma fala da Arakawa, né, que é ali a dona do bagulho inteiro ali, né, a dona do texto, do desenho, do universo inteiro. Para construir minhas histórias, eu leio muitos livros. Esse é o meu processo de pesquisa. Eu valorizo todo tipo de conhecimento. Então, o processo da Arakawa para desenvolver uma narrativa, né? O processo da Arakawa como mangaka é parecido com os nossos processos. Se você lê muita coisa, o teu campo de referência ele vai ficar absurdamente largo. Então, você vai ter muitas opções quando você for construir os teus projetos, certo? O que me interessa muito em Fullmetal? Intimidade com a ciência. Ou seja, como é que anda a tua intimidade com os autores que você desenvolve? Ok? Os livros que você lê, tá? Há uma pergunta que eu sempre faço. Que autores você convidaria para tomar café? Para tomar um guaraná, né? Para ir na churrascaria, sabe? Quais são os autores que andam com você de verdade? Porque assim, tem aqueles cânones que de repente a orientação vai sugerir para você e tudo bem por isso. Poxa, você tem que citar fulano de tal, né? Centenário. Mas no processo de construção do teu trabalho acadêmico tem uma galera que você vai curtir, sabe? E assim, essa galera você vai citar de olhos fechados, assim. Isso é o mais importante, porque essa galera provavelmente vai permanecer com você depois que o curso acaba, porque é um curso. É lindo isso, porque o nome é curso, e é um curso.
que vai acabar. Quero que você entenda isso, porque às vezes parece que não vai acabar, tá? É um curso, como o curso do Rio. Se for 4 anos, se forem 2 anos, vai acabar. Você vai concluir. E os cursos vão mudar. E é legal você ter uma galera que te embasa, né? Essa galera vai ficar com você nos outros projetos que você vai desenvolver. Você pega um edital daqui a pouco, vai estar aquela galera. Não vai ser aquele cara que você foi obrigado a citar porque ele era um dos grandes do pensamento que você está desenvolvendo. Vai chegar no nível que você vai citar quem está contigo, quem você gosta, principalmente, né? Então, por exemplo, faço trabalhos em quadrinhos. É um prazer citar o Gelson, porque a gente já tem trabalho juntos, a gente já fez várias coisas, né? Cada um está defendendo cultura pop no teu espaço, mas a gente se alinha, a gente se, né, reconfigura o tempo todo. E é legal você citar pessoas que você realmente chamaria para tomar café. Então esse é o panorama que a gente quer desenvolver, principalmente dentro do observatório, né? E a gente vem com uma frase de uma perspectiva identitária extremamente importante dentro do campo de pensar ciência, né, que é da Marie Curie, que ela vai dizer o seguinte: um cientista em seu laboratório não é um mero técnico, é também uma criança que confronta os fenômenos naturais que o impressionam, como faziam os contos de fada. E é interessante essa fala dela, porque em muitos espaços acadêmicos a sua ludicidade é um problema. Você pensar fora da curva é um problema. Mas é aí que eu volto naquela fala de que o quanto você está alimentado para sustentar os seus delírios, sabe? Então, assim, caramba, eu quero falar sobre tal personagem que eu vi no filme e não faz isso não, porque isso não é legal. Não é legal para quem? Para a sua ciência, provavelmente seja legal. Mas se você não tem subsídio suficiente, se você não tem leitura suficiente, você vai ser atropelado pela ausência de conhecimento. E, na verdade, isso é uma culpa sua. Porque dentro do campo científico, se você quer defender uma ideia, você precisa de inúmeras referências teóricas. Esse é o jogo. O jogo é esse. Tá? O jogo é esse. Quero fazer um trabalho sobre Divertidamente, dentro do universo da Pixar. Se você não tiver alimentado intelectualmente, você não vai fazer. Você não vai conseguir fazer. No final da tua pesquisa, você vai estar falando do Mickey, porque muitas pessoas já falaram do Mickey, e você foi estilhaçado, devorado pela tua ausência de conhecimento. Então, você precisa buscar esse campo científico para que você defenda as ideias que você deseja. Então, isso é a base. Porque você é um personagem da ciência. Então essa é uma das principais coisas que a gente pode conversar aqui nesse espaço. A escrita científica. Se você já viu Fullmetal, você sabe o que é esse desenho. Dentro da narrativa, chama-se círculo de transmutação. Para que você faça alquimia, primeiro, você tem que conhecer o círculo. Depois, você tem que desenhar o círculo e escrever as letras referentes à projeção alquímica que você vai fazer. Ok? Alguns alquimistas, poucos, os que viram a verdade, conseguem fazer alquimia sem o círculo de transmutação. Porque o círculo de transmutação está dentro deles. O que isso serve para nós, Elbert? Alguns intelectuais, conseguem fazer citações sem ler o livro, porque o conhecimento científico está dentro deles, ok? Para mim, o que é o círculo de transmutação? É um desenho referente à narrativa de Fullmetal. Para os meus estudos analíticos, o que é o círculo de transmutação? É a escrita científica em Fullmetal Alchemist. Então, por exemplo, os irmãos Eric, eles estudam alquimia desde que eles começaram a ler, porque o pai deles era um alquimista conhecido, famoso. Então eles tinham contato com a biblioteca do pai. Então eles começaram a fazer rascunhos no chão na infância. Então eles sabiam todos os símbolos e todas as escritas
antes de completar 15 anos. Eles já sabiam tudo, porque eles tinham intimidade com a ciência. E aqui eu trago algumas referências teóricas, porque eu preciso de densidade para falar sobre o Fullmetal. Porque para alguns vai parecer um delírio. Para que você está falando de anime? Então, autores como Carmona, Gandalf, Avramidou e Brickhouse, dentro do ensino de ciências, dentro da perspectiva científica, me dão densidade para eu poder pensar a ideia de que sustentam a importância de observarmos perspectivas ligadas à educação em ciências e propostas atuais de promoção de configurações em relação às práticas científicas, refletindo sobre a construção de visões mais amplas a respeito dos processos de produção de conhecimento, compreendendo a identidade científica como unidade de análise, propondo debates sobre barreiras e dificuldades do acesso à educação e ciência, questionando o conhecimento científico como forma de pensar e conhecer culturalmente o mundo. Essa é uma citação, tendo como referência esses autores, que está na minha tese de doutorado, que foi defendida em 2023. E aí eu penso, os alquimistas mais habilidosos não usam a escrita científica, o círculo de transmutação. A ciência, a alquimia, se manifesta em seus corpos e saberes. Então, se há um autor que você está trabalhando na tua monografia, na tua dissertação, na tua tese, se a gente fosse trocar uma ideia sobre esse autor, você conseguiria falar sobre ele sem pegar os livros que você leu? Como é que você está observando e, principalmente, absorvendo esse conhecimento? Se você só observa o conhecimento, não há aderência. Você precisa observar e absorver. Palavras muito próximas que têm uma distância muito grande. E aí, em relação à instrumentalização, pensando Fullmetal, e pensando a Arakawa como uma mangaka, uma mulher que está produzindo essa narrativa que me atinge de várias formas, o que eu faço? Uso 3 autoras, pensando nessa configuração de reflexão de ideias. A Donna Haraway, ela é uma outra personagem fora da curva. Donna Haraway, entre seus trabalhos, o mais famoso provavelmente é o Manifesto Ciborgue, e ela brinca de escrever no Manifesto Ciborgue, quando ela vai dizer que somos todos ciborgues. A partir do momento que você usa um fone de ouvido para você escutar minuciosamente o que está sendo falado, você está se tornando ciborgue. Você está usando aparelhos para controlar um personagem game. Você é um ciborgue. Você bota uma prótese porque você fraturou a perna. Você usa um aparelho porque teve algum problema no coração. Então somos todos ciborgues. E ela vai dizer, entre outras coisas, vivemos em tempos de identidades fraturadas. Ou seja, você mostrar realmente a sua identidade é o próprio paradoxo. Porque o que é uma identidade? A Sandra Harding, dentro dos estudos científicos, nos ajuda a pensar em valores e interesses sociais que moldam a ciência. Então a ciência, ela é ali uma energia que vai sendo moldada principalmente por aqueles que têm o poder de influenciar o campo científico com verbas, com relações. E a Shanna Howard, que eu já citei também, ela vai comentar que narrativas provocam abalos sísmicos em territórios culturais e históricos. Então, o que você assistiu até hoje vai provocando movimentação nas tuas placas tectônicas intelectuais. E talvez você não perceba, ou talvez você não tenha com quem conversar sobre isso, porque parece coisa de criança, certo? A Arakawa propõe fraturas nas identidades científicas, reeditando valores e interesses sociais com terremotos. Não é um abalo, que eu estou falando que a Arakawa faz. Para quem vê Fullmetal, principalmente, mas não só, principalmente o episódio da Quimera. Esse episódio da Quimera é um terremoto, porque você pensa assim, cara, esse anime não é para criança de verdade, A textura, a maneira que aquilo te atinge é um terremoto de verdade, certo? Terremoto sísmico em suas narrativas. Esse é o que a Arakawa faz.
Tá, Albert, você está falando aí do Fullmetal e o que a gente pode observar no Fullmetal para além das coisas que você comentou? Em relação à aplicação, isso aqui eu já trabalhei com meus alunos, tá? Existem algumas questões legais que a gente pode trabalhar, tá? Eu separei aqui 8, 2 aplicações, e aí refletindo com a turma sobre isso. E aí eu tô falando de turmas, diferentes idades, tá? Em relação à aplicação número 1, em Fullmetal eu posso trabalhar o quê? A dúvida como perspectiva importante no campo científico. O que é possível provar? E é isso que a gente faz. Quando você está fazendo tua tese, tua dissertação, o que é possível provar? Além de que é um delírio você falar de anime, mangá, né, adulto na universidade. O que você consegue provar? Ok? 2, a explicação como resultado de um conhecimento epistemológico. A importância dos resultados. Fullmetal me mostra isso. Tá? 3, a busca por métodos adequados. O que falta? O que falta? O que falta para a tua introdução ficar legal? O que falta para a tua metodologia ficar legal? Tá faltando alguma coisa. Como é que você busca isso? Onde você busca? Ok? 4, a aproximação com a prática de estudos, uma alfabetização científica. E aí tem ali um quadro, né? Parte inferior direita, que é o que eu falei, né? Os irmãos Eric estudando alquimia ali antes dos 10 anos, provavelmente, já desenhando os símbolos, memorizando os símbolos, porque eles queriam ser igual ao pai. E em relação às outras possíveis aplicações, aplicação número 2, essa imagem superior à esquerda é a imagem que eu falei do episódio da Quimera, ok? A gente está falando de um cientista que o projeto dele é como se fosse um projeto de pós-doc, né? Vamos dar um exemplo. O projeto dele seria criar uma quimera. E que criar uma quimera era meio que um dos tabus da alquimia na narrativa, porque para criar uma quimera você tem que misturar corpos. E aí não vou contar muita coisa, mas ele meio que consegue criar a quimera. E esse episódio ele requer bastante inteligência, não só no nível intelectual, mas emocional também, para você poder entender. No mangá já é surpreendente, porque o mangá ali é preto e branco, né? Então você tem todo um exercício de refletir sobre. Mas no anime colorido, com a trilha sonora, é bastante complexo. E quem já viu provavelmente vai lembrar disso. Em relação à aplicação número 2, a ciência como uma arma, isso é muito apresentável no Fullmetal, né? Alguns alquimistas que trabalham para o governo são chamados de cães do Estado, que eles usam a ciência em prol ao que o governo manda, edita, né? A pedra filosofal, que é quase que a ideia de verdade dentro da narrativa. Há uma pedra filosofal, que não é só um mito, e muitos buscam essa pedra. Quais os grandes feitos da ciência, né? A tecnologia e os processos científicos de suas configurações aparecem também bastante. Tanto a questão da prótese, do protagonista, inclusive, né? É uma sociedade que o nível de prótese está muito diferente da nossa sociedade atual. E a ideia de ciência e religião, se é possível discutir ou não sobre isso, é também uma das questões que a Arakawa desenvolve ali, né? Chegando para a parte em que eu deixo vocês extremamente incomodados, que é o nosso papel no webinário, e possivelmente desejando fazer perguntas para a gente dialogar sobre, na tentativa de não concluir. E o que você anda buscando em sua pesquisa, né? Então, assim, o que a gente fala nos webinários aqui nessa semana intelectual, programada, né? Como que você observa e absorve isso? Fullmetal Alchemist é uma narrativa que apresenta uma série de caminhos para a reflexão sobre o ensino de ciências. E não só, mas eu reconfigurei o Fullmetal para pensar ciência. Mas ele pode ser pensado em outros nichos também, ok? Os irmãos Eric são jovens alquimistas que acreditam no conhecimento científico e a maneira como lidam com a ciência se amplia no decorrer dos episódios. A busca pela verdade, Pedra Filosofal, é a metáfora que estrutura os episódios. Então, assim, o que estrutura a tua busca pelo conhecimento para desejar provar
em uma monografia, em uma dissertação, em uma tese, que você está correto e coerente. Qual a pedra filosofal que te motiva? E precisa te motivar mesmo. Né? Então essas são algumas das reflexões. Tendo os argumentos apresentados como referência, mais uma coisa a se dizer. Se desenvolver pesquisa científica sobre anime, mangá, é necessário possuir intimidade com a ciência. Ou intimidade com qualquer outra área que você desenvolve. Okay? Logo, é necessário estudar mais, ampliar e aprofundar os conhecimentos o tempo todo. Você tem que estudar mais que todo mundo. Para provar que não é um delírio. Que é uma análise que você tem feito há muito tempo sobre cultura pop e você tem referências teóricas e aí poderá usar os colegas que falam no webinário que vão servir muito como referência teórica. Ampliar e aprofundar os conhecimentos o tempo todo, pois em alguns espaços dirão que você não é um alquimista. Muitas aspas para isso, né? E só o conhecimento vai provar que você é. Ok? E aí, agradeço ao Parajás, né, ao meu amigo Renate, por me convidar para estar nesse movimento único chamado webinário. E fico muito feliz de tecer com vocês algumas das questões que o Observatório Carioca de Histórias em Quadrinhos tem feito, pessoal. Muito obrigado.